Olá, bom dia! Dando continuidade ao nosso mês dedicado às mulheres, hoje vamos falar sobre o perfil da mulher trabalhadora e sobre o mercado de trabalho, pois apesar dos avanços conquistados, as perspectivas das mulheres no mundo do trabalho ainda estão longe de serem iguais às dos homens. Será que o cenário atual está favorável às mulheres? Quais as dificuldades que elas enfrentam, as injustiças e desigualdades e o que ainda falta para conquistar o merecido reconhecimento? Para debater este tema, eu conto com a participação de Ana Patrícia Dias Salles, que é doutora em Sociologia e professora na UFRN, e de Aliane de Araújo, especialista em Direito do Trabalho e mestra em Constituição e Garantia de Direitos. Duas mulheres que têm tudo para agregar ao nosso tema de hoje, que é mais um dia que a gente está aqui falando sobre mulher. Historicamente, né, vamos falar um pouquinho de história aí, né, que muito se sabe, mas muito ainda precisa ser falado do que a mulher conquistou, né? Historicamente, as mulheres trabalham mais que os homens, isso é fato, né? Fala um pouco sobre a dupla ou tripla, né, jornada de trabalho que, se não todas de nós enfrentamos, né, diariamente. Isso ainda não mudou, infelizmente, essa jornada. Fala um pouquinho pra gente. Bom, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema. É realmente um tema urgente e necessário para toda a sociedade, não só para as mulheres. Em relação à dupla e tripla jornada da mulher, é um fato de senso comum, né? Todas as pessoas estão cansadas de saber que as mulheres assumem, quando elas vão ao mercado de trabalho remunerado, além do trabalho remunerado, elas continuam assumindo as maiores responsabilidades de tarefas de cuidados e tarefas domésticas. Sim. E já é de senso comum esse dado. O que poucas pessoas sabem ou preferem fechar os olhos para esse fenômeno ou não se dão conta de que ele acontece, é que essa divisão sexual do trabalho existe desde a infância até a velhice. Sim. Então, a ONU Mulheres, ela já divulgou estudos de que é esperado de as crianças, né, por exemplo, meninas e meninos. Sim. É esperado das meninas uma expectativa de que essas meninas cumpram determinadas tarefas domésticas e dos meninos não. Uhum. De acordo com a ONU Mulheres, cerca de 80% das meninas fazem atividades como dobrar lençol da cama, lavar louça, arrumar a casa, cuidar na educação dos filhos, enquanto 10 a 12% dos meninos fazem essas tarefas. Uhum. Isso, extrapolando para a vida adulta, nós sabemos que na fase madura a mulher gasta o dobro de tempo em tarefas dessa natureza. Sim. E quando chega no final, na velhice, na fase idosa, essa mulher continua assumindo esses encargos. Uhum. É muito comum ver, por exemplo, mulheres aposentadas que são cuidadoras não só dos maridos, que estão idosos, mas também dos netos, né? Tem um trabalho muito interessante da professora Verbena de Araújo, ela é enfermeira, professora da UFRN, e ela entrevistou várias mulheres em asilo de idosos no estado da Paraíba. E ela, através do discurso dessas mulheres, ela verificou que essas mulheres se sentiam obrigadas, né, a cumprir essas tarefas domésticas que eram esperadas delas, e quando chegou numa fase que elas não conseguiam mais, elas simplesmente eram encaminhadas para o asilo. Uhum. E mesmo lá, elas não tinham a noção de que faziam por opção. Né? De alguma forma, elas se sentiam pressionadas ou moralmente obrigadas a cumprir essas tarefas. Uhum. Ana Patrícia, de maneira resumida, né? Como é que se deu essa inserção da mulher no mercado de trabalho? Olha só, o processo de inserção da mulher no mercado de trabalho é um processo que vem acontecendo gradativamente no curso da história, demarca ali o início do século XX, precisamente em 1910, com o desenvolvimento da industrialização. Sim. Inicialmente não se dá por uma necessidade premente da mulher sair para o mercado de trabalho, mas por uma imposição, inclusive, da indústria têxtil, que demandava, não dava conta, né, da produção à época e agenciava as mulheres, as famosas casas da patroa, para que as mulheres
executassem determinadas atividades que a indústria não dava conta. Daí o trabalho a domicílio surge nesse momento. Seguindo esse processo no curso histórico, você tem as guerras, né? As duas guerras que também são promotoras dessa inserção ou participação da mulher no mercado de trabalho, desde aquela época, uma inserção que colocou sempre em trabalhos precários, né? Então, sempre os trabalhos não bem quistos pela sociedade, menosprezados, de baixo salário, persegue a mulher até hoje. Esse processo se potencializou, né? Sobretudo pós-70, né? E a mulher, aí sim, vem toda uma política ou uma luta, né, por demarcação no mercado de trabalho e inserção. E ela vai conquistando gradativamente postos relevantes, e ocupando espaços em lugares predominantemente masculinos, mas ainda é um percentual muito pequeno de mulheres, né? O perfil ou o espaço ocupado no mercado de trabalho, de um modo geral, pelas mulheres, são espaços de trabalhos de parcial, mal remunerados e, sobretudo, precarizados. Ainda que a gente tenha uma participação expressiva da mulher no mercado de trabalho. Então, historicamente, né, a participação da mulher no mercado de trabalho é uma história carregada de uma baixa remuneração e reconhecimento. Aliane, você pode só dar uma complementada sobre isso, né, sobre essa questão da inserção, né? Porque a gente fica ainda hoje se perguntando que as mulheres ainda se privam, né? É uma escolha ficar em casa, ter filhos ou ir para o mercado de trabalho, né? Isso a gente vê ainda hoje. Como é que está isso, na tua opinião? Bom, primeiro é importante que se diga que o ordenamento jurídico, né, que já pregou os princípios e os ideais de liberdade e igualdade, deveria ser uma escolha, né? A mulher deveria ser livre para escolher e optar entre se dedicar aos afazeres domésticos e trabalho de cuidados com os seus filhos, ou ser uma profissional, porque afinal de contas a maternidade e os encargos familiares é uma opção, ou deve ser, né? Não deve ser compulsório a mulher, ou fazer as duas coisas, né? Então, de acordo com o ordenamento jurídico, deveria ser necessariamente assim, mas nós sabemos que as declarações de direitos que estão nos textos de papéis ainda não ganharam vida suficiente para se corporificarem e estarem na sociedade. É tanto que as estatísticas sociais a respeito da mulher no mercado de trabalho são extremamente desfavoráveis ainda à mulher, o que é um paradoxo, porque a mulher, na maioria dos países do mundo, notadamente aqui no Brasil, ela já representa a maioria no ensino superior. Então, já é uma mão de obra qualificada, né? Mas que, infelizmente, ainda tem, por exemplo, uma grande diferença salarial em relação ao homem. A gente vai falar sobre isso, sim. A mulher trabalhadora é o nosso tema de hoje, o terceiro programa de uma série que a gente está falando sobre mulheres, em homenagem, claro, ao Dia Internacional da Mulher. Fique atento, 1 minuto, a gente já volta. Voltamos com o segundo bloco do programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a mulher trabalhadora, com a presença de Ana Patrícia Dias Salles, que é doutora em Sociologia e professora na UFRN, e de Aliane Araújo, que é especialista em Direito do Trabalho e mestra em Constituição e Garantia de Direitos. Na semana passada, um ato pelo Dia Internacional da Mulher reuniu cerca de 4.000 mulheres em Natal. Conversamos com algumas delas para saber como elas percebem a luta pela igualdade no trabalho. Confira mais na matéria de Ricardo Crush. Acompanhe. No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, um ato público no centro de Natal reuniu mulheres de diversos movimentos sociais, sindicatos, partidos políticos, organizações e coletivos feministas. Por meio de faixas e cartazes, as mulheres apresentaram suas pautas por direitos e contra a violência de gênero e retrocessos sociais. No Brasil, as demandas femininas são de diversas naturezas e entre elas está a questão do mercado de trabalho.
Olha, a mulher historicamente lutou e luta, né, para entrar no mercado de trabalho, para ter direitos iguais, tempo de trabalho igual e salário igual. No entanto, a gente sabe que isso está de forma muito desigual. Apesar de nós desempenharmos os mesmos trabalhos que os homens, ainda não temos um reconhecimento e temos salários menores, né? Então, acho que toda a movimentação da mulher no que diz respeito a lutar por direito, buscar por trabalho é importante. Eu vejo que a mulher, ela sempre está procurando ocupar o espaço dela e tendo mais empoderamento, né? Tendo mais liberdade, reivindicando seus direitos. É isso que a gente estamos aqui hoje, né? Mesmo com muitas conquistas obtidas, desde que o Dia Internacional da Mulher passou a ser celebrado no início do século XX, as diferenças entre os sexos ainda são vergonhosas e reforçam a importância das lutas por igualdade. O mais importante seria que todas as mulheres alcancem essa libertação. E aí a gente acredita, pelo feminismo popular, que as mulheres organizadas, tocando suas pautas, ocupando os espaços na política, na comunicação, enfim, em todos esses espaços de poder, vai conseguir o empoderamento realmente coletivo, né? E aí a libertação feminina perante o machismo, o patriarcado. Que bom, né? Que ainda existem movimentos, né? 4 mil mulheres aí, em média, né? Reunidas para dar voz, né? Mas, Aliane, como a gente estava falando no primeiro bloco, né? Em pleno século XXI, a gente ainda vê essa grande diferença salarial, né? Entre homens e mulheres. Ela é motivada apenas pelo preconceito e diferença de gênero? Eu vou fazer 2 abordagens. Primeiro uma sociológica e depois uma jurídica. Do ponto de vista jurídico, isso é ilícito, né? E nós, no ordenamento jurídico brasileiro, já temos mecanismos suficientes para coibir esse tipo de discriminação. A discriminação salarial por sexo é vedada pelo ordenamento jurídico, então, se alguma mulher tomar conhecimento, ela pode ajuizar uma ação e pedir a equiparação salarial se estiver na mesma função, período inferior a 2 anos de diferença entre um e outro e exercer aquela atividade com a mesma perfeição técnica. Bom, do ponto de vista sociológico, foi publicada há pouco tempo uma pesquisa com base na RAIS, né, que é a população economicamente ativa formalizada, né, que nós sabemos que como as mulheres estão em sua maioria em empregos precarizados, como a professora já comentou, né, a maioria no mercado informal, então essa diferença salarial é muito maior do que a verificada, né, nos empregos formais. Sim. Bom, mas nos empregos formais foi verificada, nos últimos dados que saíram agora do Ministério do Trabalho, que a mulher recebe em média 17% a menos em relação ao homem, e se houver um corte aí desses dados para as mulheres, as ocupações que têm nível superior, ao contrário do senso comum, não é verdade? Que as pessoas acham que não, a mulher que já está escolarizada, ela já recebe igual ao homem na mesma função, e esses dados evidenciam que não, que na verdade a diferença salarial aumenta, chega a 36% de diferença salarial entre o homem e a mulher escolarizados com nível superior. Então, esse é um dado muito grave. A OIT publicou um relatório em 2016, explicando, e aí eles tentaram explicar esse fenômeno, dizendo que há duas causas para que essa diferença salarial entre o homem e a mulher trabalhadora aconteça no mundo inteiro. Primeiro, existe uma segregação ocupacional e hierárquica muito grande. Enquanto a mulher está ocupada e sobre-representada em profissões que têm baixa remuneração, os homens estão no lado oposto. Então, só para ilustrar, a título de exemplo, na América Latina, 92% do trabalho doméstico é prestado por mulheres, enquanto que diretores executivos de grandes empresas, apenas 5% são mulheres. Né? Além dessa segregação ocupacional e hierárquica, existe uma segregação setorial, que é o seguinte: profissões que geralmente são ligadas ao conhecimento de ciências técnicas e exatas são predominantemente masculinas, e essas profissões são muito bem remuneradas, né? Enquanto outras profissões que geralmente são ligadas a tarefas de cuidados, como por exemplo magistério infantil, técnico de enfermagem, né? Aquela coisa mais direcionada, né? Exato. Tem
uma faixa salarial inferior a esses outros empregos. Então, como é aferido pela média, existem essas causas que seriam explicáveis, né, pela segregação setorial, ocupacional e hierárquica, mas existem também, como demonstrou o relatório da OIT, causas não explicáveis, que são o quê? Ainda o preconceito e a discriminação. Né? Ana Patrícia, não tem como não falar, né, sobre a questão do desemprego nesse momento, né, que a gente está vivendo. Existe algum número que diga se entre as mulheres o desemprego é maior nesse momento de crise que a gente está vivendo? Sobretudo em momento de crise, que é um momento em curso, as mulheres são sempre as mais... Aliás, existe um grupo social que normalmente é mais penalizado com o desemprego, entre eles mulheres, jovens e poucos escolarizados, Sim. né? Mas na questão de gênero, a mulher, de fato, ela ocupa os índices mais elevados do que os homens no que diz respeito ao desemprego. Pesquisa recente da PNAD, embora aponte que as mulheres, elas são mais de 50% no que diz respeito à idade ativa na economia, porém ela ocupa, né, menos de 40%, aliás, 42% no mercado de trabalho. Né? Então, assim, de fato, tá, os índices de desemprego é apontado no gênero feminino em maior escala do que no sexo masculino. Então é isso, mais um bloco falando sobre a mulher trabalhadora, a mulher no mercado de trabalho. É o nosso terceiro programa sobre aí o Dia Internacional da Mulher. Fique atento, 1 minuto, a gente já volta. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, no nosso último bloco, que conversa sobre a mulher trabalhadora, com a presença de Ana Patrícia Dias Salles, que é doutora em Sociologia e professora na UFRN, e de Aliane de Araújo, especialista em Direito do Trabalho e mestra em Constituição e Garantia de Direitos. Aliane, se a recepção da mulher pelo mercado de trabalho já é deficitária, né, como a gente já falou aqui nos outros blocos, existe alguma diferença, alguma piora em relação à mulher negra, né? Já que a gente não pode negar que além de a gente viver numa sociedade que é machista, né, e patriarcal, a gente tem uma sociedade, infelizmente, racista. Né? Existe algum número que fale sobre isso? Sim, com certeza. E é importante que em toda análise de gênero haja essa intersecção entre raça e classe social, né? Porque a realidade é uma só. Então, quando nós generalizamos e universalizamos um ser que não tem todas as peculiaridades que aborda gênero, raça e classe, nós estamos então falando de uma realidade fictícia, porque é a realidade que nós temos no Brasil, né, que perpassam essas três questões. Sim. Bom, em relação ao racismo, é gravíssimo. A minha fala aqui, eu utilizo o conceito de lugar de fala de Djamila Ribeiro, para dizer que eu, enquanto mulher branca, né, apresento dados como das mulheres negras, mas é importante que existam mulheres negras sendo entrevistadas, né, para falar sobre sua própria condição. Mas que, em relação às mulheres negras, existe uma grave injustiça social histórica, que é a seguinte. Em 1827, um decreto imperial que autorizou o direito à educação à mulher, foi o mesmo ano, inclusive, que estavam sendo instaladas as primeiras 2 faculdades de Direito no Brasil. Sim. Então, você veja aí que no ano em que a mulher foi concedido o direito à educação formal, já existiam faculdades de direito para os homens. Sim. Na verdade, os homens já estavam governando, ditando políticas e leis. Já estavam bem à frente, né? Pois é, mas também há uma injustiça social do ponto de vista de raça pelo seguinte: esse direito à educação, a mulher universal, entre aspas, era a mulher branca, porque nessa época as mulheres negras estavam sob o regime da escravidão. Sim. Então, nem sujeito de direitos elas eram naquela época. Então, se nós pensarmos aí numa corrida, numa competição, nós temos aí o homem branco, que teve um ponto de largada muito antes, já estava correndo muito mais lá na frente. Depois a mulher branca teve o direito à educação. E, por último, a mulher negra, porque isso só veio acontecer, né, depois que a escravatura foi abolida no Brasil. Sim. Bom, é importante também que se diga o seguinte: para que haja uma transformação social verdadeira, é preciso desestabilizar essa pirâmide estratificada, priorizando quem está na base.
E quem está na base, vivendo as maiores injustiças, é a mulher negra. Então, enquanto nós temos de um lado o homem branco, né, com os seus privilégios, porque nós nunca podemos falar de exploração sem apresentar o contraponto, porque toda exploração está baseada no privilégio de outro grupo, né? Então, enquanto nós temos aí na ponta da linha o homem branco, com os benefícios, direitos e leis da sociedade da época, nós temos aí, no final da linha, o outro contraponto, a mulher negra. É interessante também abordar outro dado, né, que é notável, que na época em que a mulher foi inserida no mercado de trabalho, era institucional a diferença salarial inferior. Havia um decreto de 1940 que dizia que só pelo fato de ser mulher, a mulher deveria receber 10% a menos do que o salário do homem. Então, isso já foi institucional do ponto de vista do Estado, se impondo, né, aos fatos sociais, e por isso nós vemos aí que, apesar de declarações de direitos recentes, como nossa Constituição Federal de 1988 tratarem sobre a igualdade, né, entre os gêneros, isso ainda não é encontrado na sociedade no plano fático. Entendi. Ana Patrícia, eu vou ler, porque fala de dados, então é melhor para ser mais específica. Segundo dados do SEBRAE, nos últimos 14 anos houve um crescimento de 34% no número de empreendimentos capitaneados por mulheres. A falta de perspectivas no mercado de trabalho leva a mulher a desenvolver um negócio próprio? Sim. Olha só, é extremamente comum em épocas de crise o empreendedorismo aumentar, né? E ele aumenta, sobretudo, por uma alternativa imediata às situações de privações que o desemprego forja, né? Esse aumento significativo das mulheres empreendedoras, ela se dá frente a essa situação de crise econômica que estamos imersos e que as mulheres despontam aí pelo SEBRAE como as grandes empreendedoras, tá? Eu gostaria de chamar a atenção para o fato que a gente não deve se ater só quantitativamente a essa situação da mulher empreendedora, mas eu acho que a gente poderia levar a discussão ou pensar melhor que qualidade de empreendimento, né, essas mulheres estão se aventurando a criar, a construir. Né? A própria OIT, né, que faz uma campanha de qualidade do emprego, né, não tem controle sobre os reais empreendimentos que acontecem. O próprio SEBRAE, que divulga esse resultado, é contundente em afirmar que cresce, sobretudo, os empreendimentos nos setores de serviço. Tradicionalmente, os setores de serviço são setores com baixa renda, né, com salários baixos, e as mulheres estão, sobretudo, nesses espaços. Então, veja só, quando você vai ver o panorama dos empreendimentos, são manicures, pedicures, sobretudo, esses din-din gourmet, entre outras coisas. A grande questão é, será que são empreendimentos que, de fato, né, seja capaz de dar uma qualidade de vida às mulheres, emancipar para uma vida mais digna, né, ou não? Então, fica a questão, indiscutivelmente, ela adentra ao mercado de trabalho com os negócios do empreendedorismo, e eu gostaria só de salientar que, se a gente pega os índices atuais aí coloco entre aspas, melhoras nas ofertas de emprego, elas cresceram sobretudo no trabalho por conta própria e na informalidade. Né? Então, esse é o cenário do empreendedorismo também. Verdade. Né? Que ele não é nada animador do ponto de vista da qualidade do emprego. Sim. A gente já está caminhando aí para o fim do nosso programa de hoje, mas eu vou explanar essa pergunta para as duas, para a gente tentar finalizar da melhor maneira, que é sobre a questão do preconceito que a mulher sofre na entrevista, né, de emprego. Na maioria das vezes o fato de ser mãe, né, se torna um empecilho para conquistar aí a vaga de trabalho. Como é que muda essa realidade nesse aspecto, né? Nesse aspecto natural nosso, né? A questão da TPM, a questão de ser mãe, de ser casada, às vezes, quando está lá no currículo, às vezes pesa, não é? Para vocês, rapidamente, para a gente encerrar, como é que a gente muda, né, essa realidade, que a gente sabe que não é uma realidade muito distante da gente, não é uma coisa às vezes muito próxima?
Bom, primeiro é importante se dizer que isso é ilícito, né? Sim. Qualquer discriminação por motivo de sexo, raça, situação familiar, ela é ilícita. Existem duas leis, a Lei 9.029/95 e outra lei, a 9.799. É bom as mulheres ficarem bem atentas a isso, né? A questão de que é contra a lei, não pode. Né? Exatamente. Inclusive, a Lei 9.029 tipifica como crime, na admissão, a exigência de atestados, testes de gravidez ou atestado de esterilidade e também alguma forma de incentivo à esterilidade feminina. Sim. Isso já está tipificado como crime e deve ser denunciado. Além disso, havendo qualquer tipo de discriminação, é importante que a mulher ela se cerque de cuidados, porque como é uma discriminação velada, Sim. é importante que ela se cerque dos cuidados para produzir provas, porque processo judicial são provas, né, que vão ser verificadas. Então, se ela tiver como comprovar essa situação de discriminação, ela pode ajuizar a ação. Se ela for demitida por essas questões de discriminação, e ficar comprovado no processo, ela tem direito a receber em dobro o período que ela ficou afastada, além do direito de ser reintegrada ao local de trabalho. Né? Eu reitero tudo que a Liane fala, porque isso é um processo que, sobretudo, ele precisa ser denunciado. Né? Porque é fato que existe um processo discriminatório contra a mulher. O fato de ser mãe, muitas vezes, ele é o elemento que repele a admissão, assim como o fato de estar grávida. Sim. A gravidez muitas vezes funciona como uma doença, né? E, portanto... É uma escolha, né? Exatamente. É uma escolha. E aí, a denúncia ela precisa existir porque, embora isso seja fato que acontece recorrentemente na sociedade, mas ela também toma um tom muito velado, é muito sutil. Né? Então, é preciso se articular, como bem a Liane falou, se munir de provas e avançar no processo, sem medo. Né? Porque por trás de tudo isso aí também existem formas de perseguições. Né? Então, como lidar com isso? Né? Não é algo simples de resolver e ele é de uma complexidade tamanha. Porque existe uma rede, né? Não são duas pessoas tão somente no processo, não é um empregador e um candidato a uma vaga de trabalho, né? Mas é um conjunto que se articula e que no fim conspira contra o recrutamento da mulher no mercado de trabalho. Verdade. Ana Patrícia e Aliane, muito obrigada pela presença das duas. Espero que isso tenha contribuído, né? E que homens também sejam mais conscientes, né? E que nos ajude a conquistar, né? Também o espaço, porque vivemos em sociedade, homens e mulheres, isso precisa ser entendido, né, e respeitado. Se você quiser mais informações sobre o nosso diálogo plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter. Então também no nosso Instagram, pelo SintesteRN, no nosso site, o www.sintestrn.org.br ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. A você um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.